Eu sou mineira de Itajubá, sul de Minas, sou filha de fazendeiro, meu pai era fazendeiro, João Antunes, a minha mãe Hermínia Lopes, dona de casa, né? Fui criada em fazenda, andando no meio do mato, brincando com bicho, né? Fiz o meu primário, naquela época era primário, né? Fiz meu primário, meu secundário num colégio de freira, Colégio Sagrado Coração de Jesus, né? Me formei no magistério e fui ser professora primária. Aí na época eu já namorava o maridão, né, o Stenberg. E aí ele se formou em engenharia e a primeira oportunidade de trabalho que ele teve foi aqui no Espírito Santo. A Excelsior estava iniciando, estava em processo de crescimento, de modernização e estava contratando engenheiros da EFEI, né, que é uma faculdade de grande importância no país, é uma pioneira na engenharia elétrica, né, e aí ele veio para cá. Aí logo em seguida a gente casou e eu vim também. Aí eu resolvi fazer faculdade, aí fui fazer vestibular, né, fiz vestibular para administração, entrei na UFES e me formei em 1981, final de 81 eu me formei. Eu sempre fui assim muito organizada, eu sempre organizei festas, eu sempre organizei trabalhos, eu sempre fiz trabalho voluntário, então faz parte de mim esse processo de organizar as coisas, de botar ordem, de fazer as coisas acontecerem. Então eu achei que a administração seria o curso ideal para mim, aí fui fazer e gostei muito. Eu fiz o curso com dedicação, porque eu realmente me identificava com as matérias e estudei bastante. Assim que eu me formei, né, a minha intenção era dar aula na universidade, né, a minha intenção era me formar e dar aula, continuar dando aula, porque eu já era professora, né, só que para eu dar aula na universidade, eu tinha que antes sair do estado para fazer um curso de mestrado, de pós-graduação, e porque o estado não tinha, porque naquela época, né, o Espírito Santo era muito pequenininho, você não tinha oportunidades, né, você não tinha oportunidade de trabalho, de cursos, né, as coisas eram muito limitadas. Então eu teria que sair do estado, e eu não estava afim de sair do estado na época, né. Aí logo em seguida apareceu o concurso, foi aberto o concurso para administrador no estado, ia ser o primeiro concurso para administradores, economistas, assistentes sociais, uma série de profissionais de nível superior para o estado. Aí eu resolvi fazer, aí fiz, passei e entrei. Aí eu entrei como administradora, fui primeiro para a Prodeste e já fui direto para o projeto de implantação do sistema de recursos humanos controle eletrônico do sistema de recursos humanos do estado. Aí fui para a Prodeste, fiquei uns meses. Quando esse sistema foi transferido para a Secretaria de Administração, eu fui junto. Quando eu cheguei na Secretaria de Administração, eu fui trabalhar com projetos. E aí eu comecei a perceber que estava muito desorganizado, eles não tinham controle dos cargos, da estrutura, de nada. Eu falei, não, primeiro nós temos que organizar. E aí já comecei o trabalho de organização. Aí eu já fiz o primeiro projeto de organização de todos os cargos do estado, onde eles estavam, quais eram as leis, onde eles estavam distribuídos, né? E comecei trabalhando assim. Então, logo que eu iniciei no estado, eu já iniciei como analista organizacional. Eu trabalhei na Secretaria de Administração, depois eu fui para a Secretaria de Educação para fazer esse trabalho de organização na Secretaria de Educação, que estava com vários problemas lá, estruturais e administrativos. E na Secretaria de Administração, eu fui fazer um curso na DESG. E nesse curso da DESG, eu conheci o Ronald de Souza, que era promotor de justiça, e nós ficamos muito amigos porque a gente fazia parte da mesma equipe de trabalho, né? Eu fui fazer o curso pela CEDU, o Ronald foi fazer o curso pelo Ministério Público e o meu marido foi fazer o curso pela Excelsior. E tinha vários outros representantes delegados, outros promotores de justiça, procuradores de Estado. Era um grupo muito bom, muito forte, eram mais de 100 participantes. E era um curso longo, é um curso de mais de 300 horas, né? E a gente fez um trabalho muito bom juntos e nós ficamos muito amigos.
Acabando o curso, a gente se separou um pouco e eu fui para a Secretaria do Trabalho. Da Secretaria do Trabalho, depois eu fui para a Secretaria de Justiça. Na Secretaria de Justiça, funcionava no mesmo prédio do Ministério Público. E aí já tinha passado a Constituição, né? O Ministério Público já tinha adquirido a sua autonomia administrativa e eles estavam elaborando a lei orgânica do Ministério Público. Quem era o relator era o Dr. Dazi. E eles precisavam de alguém que desse orientação na parte administrativa, estrutural, técnica administrativa. E eles não tinham ninguém. E aí o Ronald lembrou de mim. Ele me lembrou de mim e falou para o Dr. Dazi, procura a Raquel, que a Raquel pode ajudar você. Aí ele foi conversar comigo se eu podia ajudá-lo nisso, né? Aí a gente começou a trabalhar junto nisso, né? Ele ia, primeiro nós sentamos, conversamos muito sobre o que eles queriam sobre o Ministério Público, porque na época o doutor Elci era o procurador-geral e o doutor Dazi era o subprocurador de justiça dele. E eles tinham um projeto bem acabado, eles sabiam o que é que eles queriam, né? Eles tinham um desenho do novo Ministério Público Independente, né? Eles tinham isso tudo na cabeça, eles só não conseguiam transformar isso em documento técnico. Então aí eu sentei com eles, conversei muito com eles, o que eles queriam, né, o que eles estavam imaginando, o que eles estavam pensando e aí depois que eu conheci esse projeto deles, a gente então começou a desenhar esse projeto dentro do projeto de lei que depois se tornou a 95/97. Foi um trabalho árduo, porque a gente sentava, discutia, fazia. Aí esse projeto voltava novamente para o colégio, né, para os membros. Aí lá se discutia, modificava de novo. Aí vinha de novo, a gente lia. Então foram muitas idas e vindas. E muito difícil, porque naquela época não tinha computador. Então a gente trabalhava assim, na máquina de datilografia e na mão. Então era um tal de refazer, aí às vezes eles faziam alguma emenda, esquecia qual emenda que era, tinha que ler o projeto todo de novo, então foi muito trabalhoso. Então o primeiro trabalho que eu tive com o Ministério Público, eu fiz fora de lá, que foi a 95/97, mas só apoio técnico na área meio, na parte estrutural. O primeiro trabalho foi esse, foi o de uma ajuda técnica, assessoria técnica para a elaboração da 95/97. Aí logo em seguida eles precisavam fazer o plano de carreiras, porque para implantar aquela estrutura que eles tinham desenhado, porque era tudo desenho, era tudo um planejamento, era uma ideia, né? Porque a realidade era completamente diferente. Então, para a implantação dessa estrutura desenhada, a gente precisava de um quadro de pessoal, porque você só consegue implementar uma estrutura, uma ideia, se você tiver gente para tocar esse trabalho, né? E aí veio então a necessidade de se criar um quadro de pessoal. Por quê? Porque o Ministério Público, ele era uma Secretaria de Estado, pertencente à estrutura do governo estadual. Então, todo o quadro de pessoal dele, ele era localizado pela Secretaria de Administração. Os cargos comissionados e os cargos efetivos, eles eram localizados lá no Ministério Público pela Secretaria de Administração. Com essa nova, com a independência do Ministério Público e com a necessidade de um quadro de pessoal, precisava então se ter um plano de carreira. A Constituição previa que o Ministério Público poderia ter um quadro próprio de pessoal. Aí foi se fazer o plano de carreira. Só que o Ministério Público não tinha dinheiro para pagar um consultor. Eles não tinham dinheiro, porque o Ministério Público não tinha dinheiro. Ele era uma Secretaria de Estado, ele dependia do governador, né? Ele não tinha orçamento, inclusive, orçamento próprio, né? Unidade orçamentária. Aí a Associação do Ministério Público entrou em contato comigo para eu fazer o plano de carreira deles, porque eu havia feito o plano de carreira do Tribunal de Justiça. Eu já tinha, porque nesse tempo meu de 82 a 96, quando eu fui para o Ministério Público, eu trabalhava meio expediente, então no outro expediente eu prestava consultorias.
Então eu prestei muita consultoria para a prefeitura, para sindicatos, para empresas privadas. Então, como eu tinha prestado consultoria para o Tribunal de Justiça e tinha elaborado o plano deles, e o plano deles tinha sido aprovado e tinha sido implantado, né? E como o Ministério Público queria isonomia com o Tribunal de Justiça, eles então optaram em me contratar para fazer o plano. Aí eu comecei a fazer o plano do Ministério Público. Então eu fiz 2 trabalhos para o Ministério Público antes de ir para o Ministério Público, que foi a 95 e o plano de carreira. Aí quando foi em 96, o plano de carreira estava quase pronto, a gente montou. Aí como é que foi esse plano de carreira lá? Né, a gente elaborou uma equipe, né, montou uma equipe. Nessa equipe fazia parte a Marilena, fazia parte a Arilda, que já estavam no Ministério Público, o Dr. Dazi e mais outros servidores que no momento eu não me lembro. E a gente fez um trabalho de base. Primeiro a gente fez um diagnóstico, onde a gente levantou todas as dificuldades, todas as fragilidades estruturais, né, e em cima disso a gente fez então um projeto de um quadro de pessoal, né? E em cima desse projeto a lotação ideal. O que é isso? Quais são os profissionais necessários para operacionalizar aquela estrutura que a gente havia elaborado, que a gente havia planejado, e qual o quantitativo de cada profissional. Então essa foi a lotação ideal. Em cima da lotação ideal, a gente fez o plano de carreira, né, que foi aprovado em 98, mas esse plano não foi implementado. Ele foi aprovado, mas ficou parado, né? Aí em 96 eu terminei de coordenar o primeiro concurso para agente penitenciário do Estado. Terminei de coordenar o concurso, de fazer o treinamento dos agentes. Surgiu a oportunidade de ir para o Ministério Público, a convite do Dr. Dazi e do Dr. Elci. E aí eu preparei a papelada toda e fui remanejada, aí fui para o Ministério Público. Quando eu cheguei no Ministério Público, o Ministério Público era assim, mas ele era muito pequenininho, ele era muito deficitário, né? O Ministério Público tinha 38 servidores, entre efetivos e comissionados. Então ele era pequenininho, deficitário. A gente tinha que fazer de tudo, a gente fazia todo o serviço do Ministério Público, inclusive mudança. Às vezes, quando tinha que mudar de uma sala para outra, a gente tinha que carregar as coisas que não tinha quem fizesse esse trabalho. Então a gente fazia de tudo lá dentro. E aí, quando eu cheguei, o Dr. Elci e o Dr. Dazi falaram comigo assim: Raquel, eu quero que você mude tudo o que precisa ser mudado. Nós queremos revolucionar o Ministério Público, nós queremos modernizar, e você veio aqui para isso. Você comece a fazer tudo o que precisa ser feito. Falei, então é isso mesmo. E quando eu fui para o Ministério Público, os meus colegas ficaram chocados. Isso, como que você vai para o Ministério Público? O Ministério Público não é nada, ele é insignificante, porque ele não tinha expressão nenhuma, né? E as pessoas não conheciam a instituição, elas não sabiam para que ele servia, para que ele existia, qual era a missão institucional dele, nada, não sabia de nada. Então, imagina como é que você vai largar tudo e vai para lá. Falei, é um desafio e eu gosto de desafio. Então eu fui para o Ministério Público desafiada a fazer um trabalho. Até porque o Dr. Elci e o Dr. Dazi tinham me proposto um trabalho de desafio, de reestruturação, de renovação e de modernização. Era tudo o que eu queria para trabalhar, era exatamente isso. Aí no primeiro dia que eu cheguei para trabalhar, e isso foi em setembro de 96, eu cheguei no meu horário de trabalho, a gente trabalhava meio expediente. Cheguei lá, o Dr. Dazi estava limpando a mesa dele. Aí eu falei assim, Dr. Dazi, onde que eu vou ficar? E você vai ficar na minha mesa, porque não tem outra mesa para você sentar. Não tinha mesa, entendeu? O gabinete do procurador-geral ficava a chefe de gabinete, a ajudante dela, auxiliar, o estagiário, o Dr. Dazi, que era o subprocurador, ficava 2 assessores jurídicos, e aí chego eu, assessoria técnica, tudo isso numa sala, né? Aí eu falei, Dr. Dazi, como é que vai fazer? O senhor vai ficar sem mesa? Ele falou, não, eu trabalho lá na sala de sessão e não sei o que e tal. Aí eu falei, tudo bem.
Aí, qual foi meu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi caçar uma mesa para o Dr. Dásio poder sentar, né? Aí eu entrei em contato com o Manuelzinho Rios, que era responsável pelo setor de patrimônio, pelo serviço de patrimônio. Falei, Manuelzinho, arranja uma mesa que o Dr. Dásio está sem mesa. Aí, enquanto o Manuelzinho arranjava a mesa, eu tinha que fazer um novo layout da sala para fazer caber uma nova mesa dentro da sala. Então, isso foi o meu primeiro dia de trabalho, né? Refazer o layout da sala e arranjar uma mesa. E a gente conseguiu. Então, no dia seguinte, nós já tínhamos organizado o espaço de trabalho. E aí, a gente começou a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi de refazer o layout do Ministério, porque ele era confuso, se você não tinha placas na porta indicativas de que setor que era, quem trabalhava lá, nada disso. Não tinha lista de telefone, não tinha nada. Era nada de nada, de organização nenhuma. Aquilo para mim era a maravilha, né? Era uma festa. Aí eu comecei o meu trabalho de organização. Né, das mínimas coisas, desde o layout, da divisão de trabalho, da divisão das salas, distribuição de atividades, né, reestruturação. Esse foi o meu início de trabalho no Ministério Público. O primeiro grande marco da mudança institucional foi com a Constituição, né? Quando ela deixou de ser uma Secretaria de Estado e passou a ser um órgão independente. Esse foi o primeiro grande marco na mudança institucional. O segundo marco foi a criação do quadro de pessoal próprio com o plano de carreira. Apesar dele não ter sido implementado, mas ele existia e ele estava pronto para ser operacionalizado, né? O terceiro marco, que foi um dos mais importantes, foi a implantação das promotorias de justiça. Por que isso? Porque antes da implantação das promotorias de justiça, não se existia promotoria de justiça nas comarcas. O que existia nas comarcas era o promotor de justiça. Então, eu tinha uma atividade institucional personalizada. Eu não tinha nas comarcas a unidade organizacional, eu não tinha lá a representação institucional, eu tinha o promotor. E a diferença disso é o seguinte, o promotor, ele é transitório. A promotoria não, a promotoria ela é permanente, ela é uma institucional permanente. Então, a promotoria ela permite a continuidade, ela permite a permanência e continuidade dos serviços, ao passo que o promotor não, porque o promotor ele sai e entra um outro, e que as pessoas são diferentes, elas têm atitudes diferentes, elas têm compromissos diferentes. E esse foi o grande marco da mudança, né? Nós começamos então a implantar as promotorias de justiça. Saía de cena o promotor de justiça e entrava em cena a promotoria, né? A extensão do Ministério Público nas comarcas. E foi um trabalho difícil. Nós implantamos 89 promotorias de justiça. Eu viajei o interior todinho junto com a comissão, fazendo a implantação de todas as promotorias de justiça. Nós fizemos várias implantações coletivas, né, porque não dava para você ir em todas, então a gente pegava uma determinada região e a gente fazia a implantação coletiva. E foi extremamente trabalhoso e cansativo, porque o Ministério Público não tinha dinheiro, então a gente não podia receber diária. A gente não podia posar de um dia para o outro porque não tinha dinheiro para a gente poder fazer os pousos. Então nós tínhamos que ir e voltar no mesmo dia. Então teve vezes que eu saí de casa 6 horas da manhã e retornava no dia seguinte às 2, 3 horas da manhã. Então foi um trabalho extremamente cansativo e também foi um vencimento de resistência. Por quê? Porque os promotores não conseguiam entender qual a diferença, que diferença faz? Não tem diferença. Tem a diferença e é uma diferença muito grande, né? Então demorou ainda um tempo para se vencer a resistência de que agora nós tínhamos promotorias e não promotores. Nós fizemos todo esse trabalho de implantação das promotorias, aí saiu o doutor Elci, né? Entrou o doutor Zé Maria.
né? Qual foi o grande marco? Foi a mudança da sede, né? Foi a mudança da sede, porque a gente trabalhava num espaço muito restrito, as pessoas trabalhavam amontoadas, não havia jeito da gente dividir os trabalhos, né? E aí foi um grande marco, que foi a aquisição da sede da Praia do Suá, e a gente mudou para lá, e a gente conseguiu então desenvolver um trabalho mais técnico, né, mais organizado. E aí quando foi em 2002, o doutor José Maria pensou em fazer um concurso para prover os cargos existentes do MP. Só que nesse período de 98 a 2002, muita coisa havia mudado. A instituição já havia mudado muito, já havia crescido muito. Só para você ter uma ideia, quando eu fui para o MP, a gente não tinha computador para trabalhar. Né? A correspondência do procurador-geral era feita em máquina de datilografia. Como eu tinha computador em casa, eu fazia toda a parte de levantamento, de diagnósticos, de QDT, de entrevistas no Ministério, e trazia para casa e trabalhava em casa. Porque o Ministério Público não tinha computador, eu fazia no meu computador. Inclusive, muitas vezes, eu imprimia, com o meu papel, porque o Ministério Público não tinha papel. A carência era tão grande que às vezes nós não tínhamos papel, nós não tínhamos sabonete, nós não tínhamos papel higiênico, nós não tínhamos café, porque não havia dinheiro disponível para fazer a aquisição desses materiais, né? Quando a gente mudou para a nova sede, aí a coisa já tinha melhorado bastante, né? A gente já tinha um orçamento razoável que dava para adquirir material. Nós já tínhamos construído algumas sedes de promotorias de justiça, né? E muitas promotorias de justiça já tinham saído dos fóruns e ido para sedes próprias, né? E aí pensou-se então em prover os cargos, mas só que como a instituição mudou, cresceu, evoluiu, sentiu-se a necessidade de refazer o plano de carreiras. Aí, então, em 2002 foi feito a reformulação do plano de carreira anterior, que é a Lei 7.233, tá? Já adaptada à nova realidade institucional, às novas demandas, tá? E a ideia era se fazer um concurso, só que o tempo foi passando e tal, e não havia disponibilidade financeira e o concurso não foi feito. Na realidade, começou-se a contratar, a fazer a terceirização. Foi o início da terceirização. Pela Lei 7.233, se deu também o enquadramento dos servidores do Executivo que estavam lá. Né? Os servidores do Executivo que estavam no Ministério Público, então eles foram enquadrados pela Lei 7.233. Aí veio todo o desenrolar. Depois do doutor Zé Maria veio o doutor Zé Paulo, depois do doutor José Paulo veio a doutora Catarina, e aí a doutora Catarina resolveu fazer o concurso, que foi uma grande mudança, né, da institucional, que foi a realização do concurso do Ministério Público, o primeiro concurso especificamente para os cargos do quadro de cargos do MP. Né? Foi realizado primeiramente por um quantitativo, né, que era o quantitativo compatível com a disponibilidade financeira, e depois foi se ampliando esse quantitativo a partir do momento que foi surgindo mais recursos. Na realidade, o Ministério Público foi um pouco forçado a fazer esse concurso, porque o CNMP, né, estava questionando o processo de terceirização. Né? Então, o concurso veio para substituir a mão de obra terceirizada, né, por efetivos. Eu participei de vários trabalhos pioneiros dentro do MP. Por exemplo, a comissão processante começou
na minha gestão, no meu trabalho, né? Eu fui a primeira presidente da comissão, a primeira a organizar uma comissão processante permanente para servidores, né? Eu organizei, foi esse primeiro grupo que criou o regimento interno, né? E assim como outros trabalhos, por exemplo, em 97, o doutor Elci falou assim: Raquel, faz para mim o relatório do Ministério Público. Até então não havia relatório, haviam assim alguns ofícios contando as atividades do MP, mas um relatório num formato que depois se tornou o formato atual, começou em 97. Né? Ele falou, inclusive o dia que eu entreguei para ele, ele falou para mim assim: nossa, temos o primeiro relatório da história do Ministério Público, que era o primeiro relatório, né? A posse do Dr. Dazi, por exemplo, foi a primeira posse organizada, planejada, com script, que até então as posses do Ministério Público eram todas improvisadas. Então a posse dele foi a primeira que a gente organizou, planejou, fez script direitinho, entendeu? Com protocolo. Então toda essa sistematização de procedimentos, né, de forma registrada, regulamentada, estudada, começou com esse trabalho de organização da gente. Até então, tudo lá era feito no costume. Tá? Você chegava e falava assim: por que você faz isso? Sempre fizemos assim. Então era tudo feito na base do costume. Então a partir de 96 é que a gente começou a sistematizar, né? A tornar os procedimentos de forma, como é que se diz, técnica, regulamentada e padronizada. A própria lei, né, de licitação, ela já determina, ela estabelece a necessidade de se padronizar os bens. Né? Por quê? Porque cada pessoa que entra, né, cada gestor, né, ele tende a personalizar a sua administração. Então, a gente percebia que havia uma série de materiais e de produtos que eles na realidade não era para atender à necessidade do serviço, mas na realidade eles foram instalados ali de forma personalizada. Alguém sentiu necessidade e colocou. Tanto que quando nós começamos a trabalhar na padronização, havia mais de 1000 itens no almoxarifado, itens diferentes. Tá? Nós conseguimos fazer uma padronização e reduzir essa diversidade para mais de 60%. Tá? E aí a gente estabeleceu como diretriz que seriam padronizados apenas os bens realmente necessários e úteis para a administração, porque isso reduz custos de estocagem, custos de aquisição, né, e desperdícios. Então, essa comissão ela veio para modernizar e também para reduzir custos operacionais. Toda a administração, ela se fundamenta nas pessoas, porque quem faz a administração são as pessoas, não são os computadores, não são os equipamentos. Quem faz o sucesso de uma administração são as pessoas. E as pessoas, para elas trabalharem de forma eficiente e eficaz, elas têm que estar motivadas. Né? Para elas estarem motivadas, elas têm que trabalhar em equipe. Né? Um bom trabalho depende da união de todos. Nós não somos ilhas, né? Nós somos sistema. Então, o sistema, ele exige que as pessoas estejam integradas, que elas trabalhem em equipe, que elas conversem, que elas se comuniquem. Então, nós sempre tivemos a preocupação de trabalhar em conjunto. E essas atividades sociais, né, que na realidade eram sociais, elas motivavam as pessoas, elas uniam as pessoas, elas permitiam que as pessoas tivessem mais contato. Então nós desenvolvemos muitas atividades. Nós fizemos festa junina,
envolvendo todos os familiares. Nós fizemos festa junina para arrecadar material para doação, né, filantrópica, e a gente sempre trabalhou com isso, a gente sempre tentou desenvolver esse trabalho. Em algumas gestões a gente teve sucesso, em outras não. Mas esse trabalho, ele é fundamental, ele é muito importante. A gente sentia que o convívio com as pessoas, com os colegas, era muito melhor quando a gente desenvolvia essas atividades sociais. A instituição cresceu muito, ela deu um boom, entendeu? Porque, você veja só, quando eu entrei tinha 38 servidores efetivos e comissionados. Hoje deve estar na faixa de quê? De uns 400, 500, e se juntar todos os outros, os à disposição, os conveniados, dá mais de 1.000. 1.200, 1.300 por aí. Então, só pelo quantitativo do quadro de pessoal atuando na instituição, você já percebe o crescimento. Outro parâmetro de medida é a questão orçamentária. Você pega o orçamento de 1996 e pega o orçamento agora de 2012, você vai ver que ele aumentou muito, né? Aumentou muito por quê? Porque nós crescemos muito. Né? Um dos fatores de crescimento foram exatamente as promotorias de justiça, porque quando as promotorias de justiça funcionavam nos fóruns, ela utilizava a estrutura do fórum. Quando elas saíram dos fóruns, ela teve que se estruturar, né? Entra aí espaço físico, equipamentos, pessoal, né? Então houve um crescimento muito grande e uma evolução muito grande. O Ministério Público nesse período ele se estruturou bastante, né? Houve um trabalho de estruturação, um trabalho de modernização, de aplicação de técnicas, né? De preocupação com uma gestão profissional. Né? Então, houve um crescimento muito grande, uma evolução muito grande na área meio. Na realidade, esse processo de crescimento, de evolução e de modernização, ele só ocorreu devido ao quadro pessoal. O Ministério Público tem um quadro de pessoal, de profissionais especial. E eu posso dizer isso porque eu já trabalhei em quase todas as secretarias de Estado, né? Já atuei no Tribunal de Justiça, já atuei na Assembleia Legislativa, já estive fazendo um trabalho no Tribunal de Contas, então eu conheço bem a estrutura, a estrutura do Estado, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, fora algumas atuações que eu tive em prefeituras também. Então eu conheço bem o serviço público e eu posso dizer que o quadro de pessoal do Ministério Público ele é especial. Ele possui pessoas profissionais, comprometidos, sérios, trabalhadores e que vestem a camisa da instituição. Então a instituição cresceu. E aí eu digo, principalmente na área meio, porque ela tem um quadro de pessoal especial que trabalha e se dedica à instituição. Agora, outro fato também que vai contribuir muito, que já está contribuindo e que vai contribuir muito, foi os novos servidores. Né? Esse novo quadro de servidores que vieram para a instituição, eles vão dar uma contribuição muito grande, tá? Porque você vai ter um quadro permanente que bem cuidado, bem treinado, né? Vai trazer muitos benefícios, vai ajudar a instituição a crescer e a se desenvolver. Porque são cabeças novas, sangue novo, atividades novas que vai ajudar a instituição a andar para frente. Contanto que esse quadro seja motivado e trabalhado, né, para que possa desenvolver realmente o seu trabalho. Depois que o quadro de servidores efetivos começou a atuar, a gente sente que o processo de normatização, de padronização de procedimentos, ele melhorou muito. A gente sente que nesses servidores a preocupação em fazer as coisas certas. Permanentemente eu recebia ligação, como é que faço isso?
Como é que faço aquilo? É um problema assim, como é que eu resolvo? Então, eles têm essa preocupação, diferente dos terceirizados. Os terceirizados não tinham esse comprometimento. Já os servidores novos têm. Então, o que nós tivemos de evolução, principalmente na parte normativa, e a parte normativa ela é essencial. Você não consegue desenvolver um trabalho se você não tiver normas e disciplina. Né? O processo de normatização é um processo de disciplina das atividades. Você só vai desenvolver suas atividades de forma eficiente e com resultado se você tiver um padrão de desempenho. Se você tiver cada servidor fazendo o mesmo trabalho de uma forma diferente, você não tem um resultado. Você vai ter resultados diferentes, mas não um resultado específico, ou seja, aquele resultado que você espera. Então, por mais que as pessoas sejam resistentes à norma, ela é essencial, porque tudo na vida é normatizado, né? Você pega o organismo humano, ele é todo disciplinado, cada unidade tem as suas funções, suas atribuições, sua hora de fazer seu trabalho. Qualquer atividade que você vai desenvolver precisa de disciplina, de ordem, de procedimentos, de rotinas, né? E esse sentimento ele aflorou mais forte depois que vieram os novos servidores. Eu acho que a minha maior contribuição foi trazer uma nova visão de instituição, tá? Porque como eu vim de fora, né, eu pude analisar junto com o Dr. Dade e o Dr. Ilci, pude analisar com eles de forma técnica a nova instituição que eles queriam. Eles tinham um novo desenho institucional, né? E com o meu trabalho técnico eu pude transformar esse desenho em realidade. Então a minha grande contribuição foi trazer e aplicar dentro da instituição processos técnicos e modernos de administração. Foi um trabalho árduo, não vou negar, né? Eu enfrentei muita resistência, porque as instituições elas são muito resistentes, principalmente as instituições jurídicas, porque como a lei ela é muito conservadora, quem trabalha com lei é naturalmente muito conservador. Todos nós somos resistentes à mudança, mas a área jurídica ela é mais resistente. Então eu sempre tive um trabalho de muita resistência em relação a mudanças de procedimento, mudanças de trabalho, tá? Mas a minha grande contribuição foi operacionalizar dentro da instituição, reestruturar a instituição de forma moderna. Eu acho o seguinte, que as pessoas têm que trabalhar com dedicação, você tem que gostar daquilo que você faz, né? Inclusive, quando eu fazia treinamento introdutório com servidores novos, eu dizia isso para eles. Só permaneça na instituição se vocês estiverem satisfeitos com ela e se você estiver satisfeito com o seu trabalho. Porque aí você vai trabalhar com dedicação. Quando você gosta, porque eu fazia o meu trabalho com amor, com dedicação, porque eu gostava do meu trabalho, né? Então, que trabalhe naquilo que gosta, para poder se dedicar, para poder fazer bem feito, né? Para poder aposentar satisfeito. Né? No meu caso, por exemplo, eu me aposentei satisfeita, eu me aposentei feliz porque eu me senti realizada. Eu achei que eu me considero uma pessoa realizada. Fui, fiz o meu trabalho, né? E me aposentei bem, porque eu gostava daquilo que eu fazia, né? E gostava da instituição, porque na realidade o Ministério Público foi uma opção para mim. Eu não caí dentro da instituição. Eu optei em ir para o Ministério Público e poderia ter saído de lá se não estivesse satisfeita. Permaneci porque eu estava satisfeita, porque eu gosto da instituição, eu acredito nela, eu acho que ela tem uma grande importância no meio político e democrático do país, que ela é necessária. Então você tem que trabalhar naquilo que você gosta, que trabalhem com aquilo que gosta e que façam bem feito, que façam com amor, que façam com carinho, né? E que estejam sempre e permanentemente estudando e crescendo. Não pode parar, porque quem para no tempo fica para trás. Então é necessário que você esteja permanentemente em crescimento, em estudo, fazendo curso, aperfeiçoando, lendo, pesquisando, porque é isso que dá tanto crescimento individual, né, como crescimento profissional.